Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina, nosso conteúdo aqui, primeiro conteúdo. Vou falar um pouco sobre o equilíbrio das estruturas, né? Tópico muito importante, né? Nossas estruturas elas precisam ficar de pé, né? Como vocês podem ver, né? Nós temos hoje umas estruturas bem absurdas aí, né? Aqui o Tower International Finance Center, né? O prédio mais alto do mundo hoje, né? Localizado em Hong Kong, com 415 metros de altura, com 88 andares, né? Então, prédio muito alto. Temos aí, acredito que esse aqui seja um edifício, acho, dos mais altos do mundo, se eu não me engano. Mas imagine manter essa torre, pode ver o formato dela, né? Eu trouxe ela porque pelo formato que ela se encontra, né? E manter isso de pé, né? Então essa estrutura ela precisa ficar em equilíbrio, né? Tanto equilíbrio estático como equilíbrio dinâmico. Então o que seria o equilíbrio das estruturas? Então nós temos ali que entre as propriedades desejadas para uma estrutura, a mais importante, né, é quando ela é submetida a diferentes esforços e possa se manter em equilíbrio durante toda a sua vida útil. Entende? Então isso aí precisa ficar ali, né, enquanto ela estiver sendo usada. Diz que o objeto está em equilíbrio quando ele não há alteração no seu estado, né, das forças que atuam sobre ele. Ou seja, nós temos nas condições de equilíbrio para uma estrutura. Então, para que uma estrutura permaneça em equilíbrio estático, é necessário, mas não é suficiente que as dimensões de suas seções sejam corretamente determinadas. Embora corretamente dimensionadas, né, a estrutura pode perder o equilíbrio em seus apoios ou ligações entre as partes que constituem denominados vínculos e não sofrerem corretamente, que não forem corretamente projetados. Então, o que acontece? Eu tenho que cuidar muito, né, o equilíbrio estático da minha estrutura é quando ela tem que ficar imóvel. E isso pode ter que tomar um certo cuidado, porque as minhas estruturas têm que estar bem dimensionadas para isso. E eu tenho, né, então, por outro lado, no correto dos projetos, todos os vínculos não garantem a estabilidade da estrutura, se as dimensões das suas seções forem menores que as necessárias. Portanto, para estar totalmente em equilíbrio estático, uma estrutura deve atender a essas condições tanto externamente, pelo equilíbrio dos vínculos, como internamente, pelo equilíbrio das forças que ocorrem dentro das suas seções. Ou seja, vamos ver um exemplo bem típico aqui, mas eu preciso projetar a minha estrutura, as vigas, eu tenho que dimensioná-las, né, de maneira que elas atendam aos esforços, porém, né, eu vou dimensionar os pilares, vou dimensionar as vigas, mas a ligação dessa estrutura também tem que estar bem dimensionada para que ela ocorra. Por exemplo, muitas vezes uma coisa que acontece muito, a gente tem que tomar um certo cuidado, é os beirais, né? O beiral tem uma viga que ela não está muito sujeita a um esforço, porém ela pode tombar, né? O beiral tem ali aquela lajezinha, não sei se vocês lembram do desenho, e ali eu tenho que fazer o que? Eu tenho um momento de torção na ponta desse beiral, que se não tiver bem engastado, ele pode virar ao colapso, ok? Então vamos ver isso aqui num exemplo bem bacana. Então eu tenho o equilíbrio estático, quando o objeto permanece parado, e tenho o equilíbrio dinâmico, quando o objeto encontra-se em movimento. Então ele está em equilíbrio. O que acontece? O prédio, por exemplo, aqui, eles tendem a se balançar, a se mover. E eles precisam se manter em equilíbrio. Então eu tenho o equilíbrio estático, que seria todas as peças dimensionadas, suportando os esforços, e tenho o equilíbrio dinâmico, que é os vínculos, né? Mesmo se movendo, os vínculos conseguem manter a minha estrutura em pé, no caso. Então eu tenho, né, então o equilíbrio estático externo, né, para um elemento estrutural estar em equilíbrio estático em seu plano, condições necessárias para que ele não se desloque na vertical, não se desloque na horizontal e nem gire, ok? Então tá aqui, ó, um exemplo, né? Então tem aqui uma viga, então considerando, né, a barra da figura apresentada no modelo, eu tenho ali a massa da barra e tem a gravidade. Então a ação da gravidade sobre sua massa provoca o aparecimento de uma força-peso, ou seja, essa barra tende a se mover. Então, sob a ação dessa força, a barra tende a se deslocar na vertical em direção ao centro da Terra. Ou seja, se eu pegar a minha barra e soltar aqui, ela vai cair. Essa é a ideia. Então, ela perde seu equilíbrio. Então, para ela se manter em equilíbrio, né, de uma maneira de evitar que a barra se desloque na vertical, né, caindo, né, eu crio ali um dispositivo que exerce uma reação contrária à força-peso, equilibrando e suportando, que é para isso se cria um suporte. Nessas condições, o equilíbrio ainda não é alcançado. Então, tá aqui, ó. Eu tinha minha barra, coloquei um pilar aqui na ponta, porém essa barra continua girando, ok? Então, como vocês podem ver na figura, ela ainda tem a tendência dela girar. Ela pode não cair na vertical, né? Mas ela vai girar. Então, suponhamos que para isso, né, vou criar esse suporte. Então, nessas condições, o equilíbrio ainda não está garantido. A barra ainda consegue girar, né? Então, o que acontece? Eu preciso
resolver esse problema. E aí eu tenho aqui o né, para evitar esse giro, né, eu posso criar um outro suporte. Então eu tinha um pilar lá na ponta, eu criei um outro pilar aqui na ponta. Ok? Então a minha barra está ali apoiada nos dois. Então eu eliminei a questão do giro. Então já não gira mais. Agora ela, né, estaria equilibrada. Mas ainda assim ela não tem um equilíbrio estático. Porque ela pode se mover nesse sentido de H aqui. Ó. Ok? Então eu tenho aqui as peças minhas já dimensionadas. Porém eu não tenho, os vínculos meus ainda não estão dimensionados. Então eu preciso o que? Restringir este movimento. Eu já restringi esse e esse. Sem contar que se eu aplicar uma força muito grande que eu posso fazer essa barra girar ao contrário também, ok? Então, para garantir isso eu aplico ali o que? Eu vou trabalhar com um pino, né? Vou colocar uma trava aqui, ó, para evitar esses movimentos, né, dela se deslocando, né? Assim, qualquer que seja a força que atue sobre a barra, desde que o seu plano, né, essa permaneça indeslocável, ou seja, ela tem o equilíbrio estático, ok? Então isso seria eu fazer com que a minha estrutura, né, permaneça no equilíbrio estático. Ela não vai mais se deslocar. Eu criei um suporte, né? Lembra, a barra estava caindo, eu apoiei ela num lado, ela continuava girando, eu apoiei ela no outro lado, porém ela poderia vir para frente. Então eu criei essa trava e aí eu tenho a minha peça indeslocável. Isso aqui acontece muito, pode ter um exemplo também, no pré-moldado, né? O que acontece? O cara vai lá, ele coloca os pilares, e ele vem e coloca a viga apoiada do suportezinho no canto. Porém ali a viga, a estrutura está solta. Se vocês olharem, né, eu tive uma visita até que eu levei o pessoal para ver e mostrei. Se vocês olharem bem naquele suporte, eu tenho, o pessoal coloca um pino. Para travar o quê? Para ela não se deslocar nesse sentido e também não tombar, né? Porque tem um momento de torção também. Esse pino exerce essas duas funções. Então eu tenho ali as minhas estruturas isostáticas, né, quando a estrutura encontra-se em condições mínimas necessárias para a estabilidade. Então está aqui, ó, pré-moldado é um grande exemplo disso, como eu falei para vocês, se nós olharmos aqui nessa junção aqui, eu sempre tenho um pino aqui que vai travar essas minhas vigas para elas não se deslocarem na horizontal ou vertical e também não torcerem para as laterais. Tenho uma estrutura hiperestática, quando as condições de estabilidade estão acima das mínimas, né? Tá aqui a minha estrutura de concreto armado, toda presa, então tá aqui tudo travado, né? E tenho a minha estrutura hipostática, coisa que não deve acontecer, tá, pessoal? Então a gente pode até trabalhar com essas duas condições. O ideal é a hiperestática aqui, e a hipostática quando as condições de estabilidade estão abaixo das mínimas, ou seja, a estrutura cai, né? Então tá aqui um grande exemplo disso. Então a gente não trabalha, né, a gente sempre quando for fazer um cálculo estrutural, a gente não vai também trabalhar com totalmente isostática. Eu não posso rotular toda a minha estrutura, deixar ela bamba, né? E também não posso travar totalmente, ok? Então eu tenho que preservar aí a questão dos equilíbrios. Então a estrutura estrutática são estruturas que não se encontram em equilíbrio estático e em consequência não interessa ao universo das estruturas de edificações, né? Pois tende a cair. Conclui-se, portanto, que se deve trabalhar somente com estruturas isostáticas ou hiperestáticas. E para identificar se uma estrutura é iso ou hiperestática, deve-se analisar suas possibilidades de movimento quando submetidas a quaisquer condições de carregamento. Deve-se verificar em que condições, né, direções, nós, vínculos permitem esse movimento. Então a gente vem verificar esses vínculos como o vínculo entre a laje e uma viga e um pilar, uma viga e outra viga, entre barras, né, que formam uma malha estrutural. Então todas essas estruturas elas estão vinculadas umas nas outras e eu preciso verificar. Então eu tenho aqui, ó, uma estrutura hiperestática, né, onde eu tenho um vínculo móvel, né, está liberando o giro da minha estrutura, a isostática, né, liberando o deslocamento, e a hipostática que está toda solta, né? Então essa aqui a gente exclui, não se pensa em trabalhar com ela. Então os vínculos podem ser de primeiro grau ou articulado móvel, né, que permite o giro e o deslocamento em uma direção. Podem ser de segundo grau, articulado fixo, que permite o giro, né? E os vínculos engastados, que não permite nem vínculo e nem deslocamento. O que acontece, né? Então, quando a gente faz um cálculo estrutural, a gente tem que cuidar quando a gente trabalha com esses vínculos, porque eu posso estar limitando a movimentação da minha estrutura e ela pode vir à ruína também. Então, né, eu preciso, quando eu travo demais, gasto demais, não tenho aqui nada para mostrar para vocês, né? Eu até solicitei a compra de uns kits mola, para a gente ver isso. Quando eu travo demais a minha estrutura, eu tendo a aumentar o momento na minha estrutura. Então eu tenho que tomar um certo cuidado para isso também. Então às vezes nos cálculos estruturais a gente olha os projetos com muito aço,
muitas vezes o cara esqueceu, né, de soltar um pouco a estrutura para eliminar um pouco dos momentos, né, atuantes ali. Então, na prática, os vínculos podem ser executados de maneira que trabalhem exatamente ou aproximadamente como pensados na teoria. O vínculo entre uma viga e um pilar de concreto armado, né, moldados em locos, quando o vão e o carregamento são pequenos, é teoricamente considerado um vínculo articulado, o que não ocorre na realidade, né, já que a estrutura da viga e o pilar são executados de forma que não é possível ocorrer um giro nenhum, né. Então, é uma coisa que a gente faz ali teoricamente no cálculo estrutural. Então, alterando um vínculo, pode-se aumentar ou diminuir os graus de liberdade de movimentos relativos entre as partes ligadas. Pode-se fazer com que um vínculo, por exemplo, o apoio a uma viga ou um pilar, inicialmente não permita qualquer movimento. Possa gradativamente perder suas restrições, propiciando inicialmente o giro, depois o deslocamento horizontal e, por fim, o vertical. Então, aqui nós temos os nossos giros, né? Nossos vínculos. E as estruturas de concreto armado moldadas em locos, né, devido ao seu próprio processo construtivo, são em sua grande maioria hiperestáticas, né? As estruturas metálicas de madeira ou pré-moldado de concreto, devido ao processo mais industrializado executado, né, elas são montadas componentes a componentes, visando a simplificação das ligações entre elas, e elas são consideradas isostáticas. Ok, pessoal? Então, assim, a questão das nossas estruturas, né, que a gente possa trabalhar, a gente sempre tem que cuidar, principalmente quando vocês estiverem ali trabalhando na execução, né, a gente tem que cuidar muito a questão dos engastes que a gente faz na estrutura, né. Às vezes tem muito projeto estrutural que não traz muitos detalhamentos, né, da ferragem, ou muitas vezes o próprio executor, né, não coloca muito dos ferros que a gente tem na estrutura, devido assim, né, a falta de conhecimento justamente nessa questão de o que precisa para a estrutura ficar de pé. Então, uma coisa que acontece, né, a gente tem muita... Lógico que tem vigas que a gente não tem o momento de torção, mas muitas vigas a gente tem torção e tem que cuidar, né, essa questão da torção, porque isso aí pode ruir a nossa estrutura e ela vira colapsar, beleza? Então, na próxima aula a gente conversa um pouco mais sobre isso.